Vou dar sequência ao ensino da Palavra de Deus. Nós já tivemos 3 oportunidades de estudarmos esse livro, já passamos pelo capítulo 1, capítulo 2, pelo 3, e essa noite, com graça de Deus, nós vamos aí abordar o capítulo 4 e procurar tirar aqui do texto precioso da Palavra de Deus também algumas lições preciosas para as nossas vidas. E eu estava pensando essa semana sobre a importância de livros antigos, como o livro de Ruth, livro bem antigo, de uma época bastante remota, né, no contexto que nós estudamos, que se refere ao período ainda dos juízes, ou seja, bem no início da história de Israel como povo, período posterior a Moisés e Josué. E como que um livro antigo desse é tão importante para a nossa vida, nossa caminhada com Deus, em tempos de relacionamentos tão fluidos como nós vivemos. Vivemos uma época de namoros sem compromisso, de casamentos sem firmeza, sem objetivo, sem compromisso de honrar a Deus de fato. Vivemos numa época de amizades passageiras, que facilmente se perdem, de amizades bastante superficiais, através muitas vezes das mídias sociais. Nós vivemos num tempo de famílias desvalorizadas, de cristãos que estão também com o seu modelo, o seu pensamento de família trabalhado e alinhado com aquilo que é a proposta do mundo atual e não exatamente com o padrão da Bíblia, com o padrão da sua época, dos nossos tempos. E o livro de Ruth traz algumas lições que vêm resgatar para a gente conceitos e instruções importantes sobre essas áreas da vida. Mas vai muito além disso, irmãos. Esse livro testemunha de nosso Deus, como nós estudamos na última vez sobre a providência do nosso Deus, enfaticamente, no capítulo 3, e hoje vamos estudar um pouco também. Esse livro, então, ensina sobre nosso Deus, ele testemunha, uma testemunha de nosso Deus, ele é uma testemunha de como que Deus faz grandes coisas através de pessoas simples, mas fiéis a Ele, leais a Ele. Testemunha a sua redenção, testemunha o seu plano redentor e aponta para o Senhor Jesus Cristo. Em uma época remota, esse livro já aponta para o Senhor Jesus Cristo, aquele que viria para ser o nosso resgatador, como nós estudamos hoje de manhã. É um livro muito precioso da Palavra de Deus, um tesouro nos dado e preservado pelo Espírito Santo. A história, como eu já disse, ela se passa no tempo dos juízes e ela narra a história de duas mulheres, basicamente, Noemi e Ruth, sogra e nora, que foram vidas conquistadas e usadas por Deus. É isso que nós temos aqui no livro. Então vamos dar uma olhada, eu vou fazer a leitura hoje, explicando aqui cena a cena. Então quero que os irmãos acompanhem comigo aí a leitura do versículo 1 ao 8, e a gente tem aqui, nesses 8 versos, a cena que descreve o encontro de Boaz com o resgatador. Se os irmãos lembrarem a história, Ruth pede a Boaz em casamento. E Boaz aceita o pedido de casamento, mas homem justo que era, com a condição de que o resgatador que tinha o direito à frente dele, né, pudesse abrir mão desse direito. E a cena, então, que nós vamos encontrar agora é Boaz falando com esse homem, com esse resgatador, conforme ele havia prometido a Ruth naquela noite ali na eira, enquanto eles se encontraram. Então o texto diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te isso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate.
e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio em Israel, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então, esse texto traz aqui para a gente esse encontro de Boaz com o resgatador. Se os irmãos lembrarem, Boaz fez o compromisso de, logo que possível, resolver, né, aquela questão pendente, para que ele pudesse resolver, né, e receber Rute como sua esposa. E a Bíblia, então, aqui descreve que ele foi ali a um local determinado. O texto diz que ele subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Aqui está expressando um costume dos tempos antigos, testemunhado aqui na Escritura e em outros textos da Escritura Sagrada. A história e os historiadores também nos dizem que o local onde as pessoas costumavam realizar negócios, onde eram arbitradas questões judiciais nas sociedades do Oriente Médio, do Antigo Oriente Próximo, eram as portas das cidades. Se os irmãos lembrarem, as cidades antigas, elas eram rodeadas por algum tipo de fortificação, geralmente muros, e havia uma porta principal. E esse era o local escolhido, onde as pessoas passavam, por onde as pessoas transitavam. Então era o local público, uma espécie de praça da cidade, mas era, na verdade, não uma praça, mas a porta. E então, ali as pessoas se assentavam, havia, né, locais para os anciãos se assentarem, para os cidadãos de maior tempo, de maior experiência se assentarem, e eles, então, tratavam ali em público, em comum, as questões pertinentes àquela sociedade, àquele povo, né, e os aldeões ao redor. Então, eles recebiam ali, por exemplo, os comerciantes que vinham de caravanas, eles conversavam, faziam negócios entre donos de propriedade. Então esse era o local propício. Boaz precisava resolver uma questão de direito. Nós vimos isso na semana passada, quando Noemi orienta Rute a ir até Boaz e pedir que ele lançasse a capa sobre ela. Ela não estava sendo ousada, ela estava requerindo o direito que ela tinha como viúva de levantar a descendência, né, da sua família. É isso que Noemi estava instruindo Rute a requerer. Então, Boaz prometeu a ela que resolveria a questão, e ele vai então para esse local, a entrada da cidade, que era o local propício, aberto, para que esse tipo de acordo e de demanda fosse tratado e que as coisas ficassem ali homologadas perante a sociedade, tivessem então uma validade, um testemunho. Então é isso que nós temos aí dito no capítulo 1, 4, versículo 1. Boaz sobe à porta da cidade e assenta-se ali. A Bíblia diz que Boaz faz isso pela manhã. Capítulo 3 diz que ele está na eira durante a noite com Rute, que ele promete que ele resolve logo, e ele então vai à porta da cidade pela manhã e assenta-se ali para esperar o resgatador. Então ele aguarda ali o parente mais próximo que tinha, né, pela ordem, pelo direito do Antigo Testamento, direito ao resgate. E o texto narra para a gente que logo o resgatador vem. Provavelmente ele morava na cidade de Belém e tinha sua propriedade no entorno da cidade, estava pela manhã, provavelmente de saída para suas próprias terras, para cuidar de seus interesses, e Boaz o convida a permanecer e sentar. Ou seja, já claramente indicando, ali dando a indicação de que precisava tratar de um assunto judicial, um assunto importante, que carecia, né, desse testemunho, dessa mediação, dessa arbitragem pública. E o texto então diz que Boaz apresenta àquele resgatador, que não é nomeado, a questão da terra. O texto mostra que Boaz menciona primeiro a terra de Elimeleque. Olha, tem lá o terreno de Elimeleque. Noemi quer vendê-lo. Isso é então apresentado.
ele certamente sabe da história da morte de Elimeleque, da morte dos filhos, e com toda certeza que Noemi não tinha direito sobre aquela herança, mas estava sob o poder dela para que ela pudesse vender, uma vez que os herdeiros, os filhos, haviam morrido também. Então é isso que nós encontramos aqui no texto. E é interessante também porque o texto descreve isso dentro de uma sequência muito lógica. Provavelmente, quando Elimeleque saiu de Belém e foi para a terra de Moabe, ele deve ter deixado as suas terras aos cuidados de alguém. E quando Noemi volta, passa-se toda a colheita. E é somente no período da cega que Ruth faz aquela proposta de casamento a Boaz, e Boaz então vai tratar da questão da terra. Isso faz todo sentido, porque se a terra de Elimeleque tinha ficado sob cuidado de alguém, aquela pessoa certamente teria preparado o campo e estava colhendo os frutos do trabalho. Então teria que ser esperado chegar à cega, para que a terra estivesse livre e Noemi pudesse vendê-la. Então é isso que nós temos aqui. É fato, então, também, pelo que a gente estudou no capítulo 3, que Noemi queria que as suas terras ficassem com os parentes de Elimeleque. Por isso o seu plano de recorrer a Boaz. Ela fala, Boaz é nosso parente resgatador, e orienta Ruth a ir até Boaz e apresentar aquele pedido de casamento ali pelo seu direito. Então Boaz aqui apresenta ao resgatador a possibilidade de resgatar as terras, de comprar a herança. E aquele homem rapidamente se dispõe a fazê-lo. E então ele procede da seguinte maneira, ele em seguida apresenta àquele homem a responsabilidade do resgate da viúva do filho de Elimeleque, Ruth. Ele age dessa maneira, olha, você vai então comprar as terras, fazer isso, mas se você vai assumir isso, tem junto também a responsabilidade de levantar um herdeiro para a casa de Elimeleque. E ele então apresenta essa realidade àquele homem que tinha o direito. E como nós estudamos na semana passada, lendo Deuteronômio 25, se vocês puderem olhar para o texto aí, a Bíblia preceituava isso no direito, ali que Deus deu a Israel através de Moisés. O texto diz assim, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família, seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então o que a Bíblia estabelecia era o seguinte, uma pessoa ficava viúva, as terras elas pertenciam, elas passavam para a mão dos homens da família. Então, aquela pessoa ela deveria ser recebida em casamento por um irmão para que levantasse descendência. E o que acontecia é que, caso nascesse um menino daquela relação, daquele casamento, as terras daquele que faleceu, elas seriam por direito e por herança daquele menino nascido com outra pessoa, como resgatador. Então é isso que estava em jogo aqui. E o custo, então, era alto. Porque a pessoa iria, então, investir em alguma coisa para adquirir ali uma determinada porção de terra, sua herança, mas que posteriormente poderia ser passado novamente ao herdeiro de outra parte da família. Se ele casasse com a viúva, gerasse um filho, homem, primogênito, então todo aquele dinheiro investido, aquele custo levantado, posteriormente ia ser perdido, porque aquela criança, aquele herdeiro, é que ficaria com aquelas terras. E aquela propriedade permaneceria, então, na família ali do irmão. Então, é isso que nós temos aqui no texto. Esse custo era tão mensurado que nós vemos aqui a reação daquele homem. Naquela ocasião, o resgatador, diz a Escritura Sagrada, que ele renuncia ao seu direito com base nisso. A Bíblia diz aí no versículo número 6 de Ruth 4, então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Então esse homem estava pensando, olha, pode ser que eu use todo um recurso aqui e depois não consiga ter mais filhos e a minha herança fique com a família de Elimeleque no final das contas. Então, diante daquela proposta de ter que realizar aquela incumbência para com Ruth, aquele homem então nega
ao direito que tinha. Então essa é a realidade que nós temos aqui. Deuteronômio 25, versículo 7, nós vamos ter aqui também a prescrição de alguns elementos que serviriam assim de descrição e testemunho da renúncia de alguém de cumprir aquilo que a Bíblia estava estabelecendo aqui. Deuteronômio 25 e 7, na sequência da lei do levirato, diz assim: porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, ele não era obrigado, ele realmente poderia negar fazer isso, subirá esta porta aos anciãos e dirá, de novo, a porta aos anciãos era o local onde as coisas eram feitas oficialmente ali na sociedade. Subirá ela à porta aos anciãos da sua cidade, e os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé. E lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá, assim se fará o homem que não quer retificar a casa do seu irmão. E o nome da sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Então observe que para aquela questão da lei do levirato foi estabelecido esse costume. Caso alguém negasse fazer o resgate, a mulher poderia agir aqui dessa maneira. Ela poderia cuspir no rosto daquela pessoa, ela podia descalçar a sandália do pé e protestar contra aquele sujeito e falar, ele ia ganhar um apelido, a casa do descalçado, porque ele não quis cumprir aquilo em Israel. E eu estou lendo isso aqui porque os irmãos observaram que nesse relato de Ruth, nós vemos que a Bíblia, no versículo de número 7, explica como que esse costume ele chegou até o tempo dos juízes. Não completamente como foi descrito e proposto em Deuteronômio, mas havia que partes dele aqui. O texto diz aí no versículo 7, este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Então essa coisa de ficar descalço era uma maneira de confirmar o negócio. Então eles passaram a usar isso dessa forma. Se eu confirmo um negócio com alguém, eu troco os calçados. Depois eu tenho o calçado daquela pessoa para provar, olha, ele fez acordo comigo, ele fez negócio comigo, olha aqui, eu tenho o calçado dele. Então, o texto está explicando o costume. Esse costume emana lá de Deuteronômio, que fala dessa questão da mulher descalçar aquela pessoa para que isso ficasse como um testemunho de que ela havia sido rejeitada quanto ao seu direito. Então é isso que nós temos aqui. E a Bíblia, então, traz aí no final do versículo de número 8, que o resgatador diz a Boaz, então compra tu, ou seja, ele abre mão do seu direito e ele tira o calçado prontamente, ou seja, ele faz esse gesto oficial, esse ato que no costume da época homologava o acordo, a decisão da sua renúncia do direito, segundo a lei de Moisés, de assumir aquelas propriedades e também de levantar ali a herança, levantar um herdeiro para a casa de Elimeleque. Versículo 9 ao 13 de Ruth 4, nós temos aí uma outra cena, onde o livro narra Boaz resgatando então a Ruth. E diz assim, acompanhe comigo a leitura. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então o texto narra para a gente, nesses versículos, Boaz assumindo, Ruth, resgatando Ruth. E é interessante porque a descrição aqui desse ato de Boaz mostra para a gente o amor generoso no coração desse homem. Porque assim como era um risco para o outro resgatador assumir o resgate de Ruth,
Imagine que ela tivesse um filho só, e então toda aquela propriedade ficaria para Elimeleque, mas também as propriedades dele mesmo. E Boaz, no entanto, ele não está preocupado com isso, com a sua herança. Ele assume, ele demonstra mais uma vez esse amor generoso para com Ruth. Ele assume então o risco de comprar as terras, de resgatar Ruth, sabendo, que recairá sobre ele essa responsabilidade de conceder a herança. Ele tem plena consciência disso. O texto diz que ele declara, no versículo de número 9, versículo de número 10, e também tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos. Então ele tinha plena consciência daquilo que ele estava fazendo. Eu estou assumindo um casamento com essa moça, e isso implica que, sim, o primeiro filho será considerado herdeiro da família de Elimeleque. A propriedade que eu estou resgatando vai para ele. Ele tinha plena consciência disso, ele como um homem justo, nós vimos isso na semana passada, ele está aqui pronto, disposto a cumprir a lei do levirato em fidelidade para com a palavra de Deus. Nós vimos nesse texto, então, que Boaz assume Ruth agora como resgatador, e ele assume esse compromisso com Ruth perante testemunhas. É dessa maneira que o casamento é oficializado ali. Então, nós temos isso aqui na história de Ruth e Boaz. E o texto traz para nós também aqui as testemunhas, então, pronunciando uma bênção a Ruth e a Boaz. E é interessante que a bênção envolve a geração de filhos. A bênção envolve padrões. Deus, aqui na sua palavra, traz para nós que eles falam que Ruth seja como Raquel e Lia. Raquel e Lia foram aquelas mulheres que geraram os filhos para Jacó. Então esse é o padrão que eles desejam, eles abençoam, desejam que Deus use Ruth para conceder a Boaz filhos e a Ruth filhos. Essa realidade, então, de que, mais uma vez, a Bíblia testemunha para nós, como bênção no casamento, é esse fato da geração de filhos. Isso é uma coisa muito importante, nós geramos outras pessoas, outras criaturas, à imagem e semelhança de Deus. É o que realmente fica, é o que permanece, é o que permanecerá até na eternidade. Então é isso que é visto aqui pela sociedade em Israel, pelas pessoas fiéis desta época em Israel, como bênção, de fato, na vida de uma família. São as pessoas, irmãos, que interagem, que realizam coisas, que são companhias, que são esperança para o futuro, para o amanhã. Então é isso que é visto aqui como bênção de Deus. Eles também desejam a Boaz, uma boa fama, a fama de um homem justo, um homem de bem, a honra. E o texto então diz que Boaz toma a Ruth como sua esposa, eles sem pecado coabitam, e Ruth então concebe um filho. Semana passada nós estudamos que os moabitas é um povo que surgiu a partir de relacionamentos sexuais impuros, através das filhas de Noé. E Ruth, uma mulher convertida a Deus, ela tem um padrão moral totalmente diferente. E ela então vai gerar filhos com Boaz, mas dentro da realidade do casamento, pós-casamento. Versículo 14 ao 17, nós temos aqui então a última cena descrita, em que Noemi também é resgatada. A Bíblia diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não te deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs num regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. É interessante que o livro de Ruth vai terminando aqui, e a última cena ela é descrita de novo sobre a condição de Noemi. Os irmãos observaram, capítulo 1, a descrição, a história, ela gira em torno de Noemi. E agora termina o livro e, de novo, a cena ela é descrita sobre esse foco da vida de Noemi, serva de Deus.
E é interessante que o capítulo 1 faz um resumo das adversidades que vieram sobre Noemi quando eles saíram de Belém. A fome, a perda do seu marido, a morte dos seus filhos, sua condição de total desamparo. Como que ela volta para Belém sem nada. Isso é descrito em poucas palavras ali no capítulo 1. E agora nós temos aqui no final do texto, no capítulo 4, a Bíblia descrevendo o contrário. As mulheres louvam a Deus porque Deus foi gracioso com Noemi. Pronunciam bênção sobre a sua vida. Reconhecem o valor da criança na vida e na história de Noemi, como que ela e sua família seriam resgatadas a partir do filho que Ruth havia gerado junto com Boaz. E elas manifestam aqui também a importância da amizade, do amor, através da lealdade de Ruth, como que isso foi bênção na vida de Noemi. É isso que nós temos aqui no texto. E aparentemente, Noemi passa a cuidar dessa criança quase como uma mãe integral, quase como que um filho adotivo. O texto diz que ela recebe aquela criança, né, e ela põe ele no seu colo, né, e entra a cuidar dele, ou seja, ela assume grandes responsabilidades sobre aquela criança, Obed. E o versículo 18 ao 22, nós temos uma explicação final no capítulo, que é uma apresentação da genealogia da família. O texto diz, versículo 18, são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Ram, Ram gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então o texto termina com uma explicação, essa genealogia. E o que ela está explicando? O que ela demonstra e testemunha? Essa genealogia demonstra que Deus levou adiante o seu plano. Deus trouxe o rei para a casa de Judá. Era uma profecia de Jacó antiga. Esse texto foi escrito já no período da monarquia de Israel, no final dos períodos de Davi, de Salomão. E o que essa genealogia está testemunhando é isso. Olha, Deus, ele foi conduzindo seu plano ao longo da história. E foi assim que ele trouxe Davi, o grande rei de Israel. Foi assim que Davi veio ao mundo, é através desta família. Então essa genealogia está atestando também a legitimidade de Davi como um rei dentro desse plano messiânico do Senhor. Está narrando aqui para nós também essa ancestralidade do Senhor Jesus Cristo e da história da redenção. Porque nós vamos encontrar Mateus lançando mão dessa genealogia para construir a genealogia do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 1. Por exemplo, Mateus 1:5, nós lemos assim, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora mulher de Urias, e vai prosseguindo então até chegar ao Senhor Jesus Cristo, nascido de Maria, né, e considerado aí em Mateus como filho de José. Então essa genealogia aqui em Ruth está testemunhando também a linhagem de Jesus dentro dessa corrente histórica que cumpre aquilo que o Senhor prometeu, né, através dos seus profetas. Essa genealogia aqui está testemunhando como que Deus zelou para que essa linhagem, essa família fosse mantida e a promessa de Deus fosse então cumprida tanto quanto a Davi, quanto ao descendente de Davi, ao Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é isso que esse texto apresenta para nós. Algumas lições que eu quero então trazer aos irmãos a partir desse texto. Mais uma vez, a importância da família. Mais uma vez, a gente precisa parar e meditar nisso. Deus desenvolve seu plano através de famílias fiéis. O livro de Ruth é um testemunho claro, forte e vivo disso. A família de Elimeleque, Noemi e Ruth, elas são pessoas fiéis a Deus que viveram no mundo numa das piores épocas do povo de Israel, o tempo dos juízes. E esse livro testemunha para nós como que Deus desenvolveu o seu plano através dessas famílias fiéis, dessas pessoas fiéis. Não apenas com Noemi e Ruth e a família de Elimeleque, mas a gente vê isso nesse mesmo período, por exemplo, com a vida de Samuel, que foi um grande servo de Deus, e que ele veio de uma família fiel a Deus, de uma mãe extremamente temente a Deus. Então o livro de Ruth mostra para nós como que a família é importante, é algo
crucial no plano de Deus para a humanidade, para esse mundo. Deus desenvolve seu plano através de famílias fiéis, através de pessoas fiéis. Mateus 1, 18 ao 25, nós temos um testemunho disso. Quando o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, não é assim, aleatoriamente, que o Senhor escolhe alguém da descendência de Davi para gerar o Messias. Mas é escolhido pessoas fiéis, uma família que estava a se formar de homem e mulher fiéis a Deus. Mateus 1,18 nós lemos, a Bíblia diz assim: ora, o nascimento de Cristo Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria, mãe do Senhor, ela estava em compromisso para casamento com José, uma mulher fiel. E foi ela que foi escolhida. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha o caráter das pessoas que estão envolvidas naqueles a quem Deus escolheu para trazer o próprio Messias no mundo. Uma mulher fiel, um homem reconhecido e testemunhado pelo seu caráter justo, que estavam em compromisso de casamento. Então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos isso assim com bastante clareza, como que famílias são importantes no plano de Deus, como que Deus leva o seu plano adiante na história através de famílias fiéis. 1 Coríntios 16, nós vamos encontrar aqui uma menção curiosa a uma família. 1 Coríntios 16, o apóstolo Paulo escreve assim no versículo 15: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que os da casa de Estéfanas são as primícias da Acácia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, homens como estes. Interessante a menção aqui a Estéfanas e a sua casa. Um homem que é testemunhado aqui por Paulo como alguém assim, de compromisso, de seriedade com as coisas de Deus, um cooperador, um obreiro, alguém de confiança da igreja. Mas não é mencionado apenas ele, mas a sua casa. Ou seja, Deus está contemplando não apenas um indivíduo, mas a sua família, pessoas fiéis que estão ali imbuídos do objetivo, da consciência, da importância de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, se dedicar às coisas de Deus. Então, quando nós olhamos o livro de Ruth, é mais um testemunho na Bíblia de que famílias são muito importantes no projeto de Deus. A gente precisa aprender a valorizar mais e melhor o que nós chamamos de família. Família tradicional. Homem e mulher, juntos, criando seus filhos para cumprir os propósitos de Deus aqui nesse mundo. Isso é claramente testificado na Escritura como algo agradável e abençoado pelo Senhor. E quando a gente reconhece isso, traz sobre nós algumas coisas. Eu queria dizer aqui, aqueles que não são casados ainda, né, os jovens, os adolescentes, as crianças, diante disso, a gente precisa entender que o que Deus quer de nós é que nós nos casemos. O que Deus quer daqueles que ainda não são casados é que casem-se, formem uma família fiel a Ele. E Ele terá a alegria de usar a sua vida, do seu cônjuge, dos possíveis filhos, para a glória dEle, para levar adiante o seu plano de redenção, porque a consumação ainda não chegou. Se ainda não chegou, Deus ainda tem algo do seu plano a realizar nesse mundo. E Ele vai usar pessoas fiéis e famílias fiéis. Então a gente precisa entender isso. E eu, assim, creio muito nisso. O que Deus deseja para aqueles que ainda não se casaram é que eles casem-se, a menos, como nós olhamos isso semana passada, que essa pessoa tenha sido chamada para dedicar-se às coisas de Deus integralmente, como o apóstolo Paulo orienta lá em 1 Coríntios 7. A pessoa não tem, tem um dom para não necessitar do casamento, da companhia conjugal. E ela tem esse chamado para uma dedicação exclusiva da sua vida ao Senhor, ok. Mas caso contrário, o que a Bíblia demonstra é que famílias são importantes, fazem parte do plano de Deus, e que jovens, crianças devem procurar casarem-se, um casamento, no tempo devido. Esse entendimento também traz para a gente a lição, irmãos, de que dedicar-se à família não é algo sem valor dentro do plano de Deus.
Dedicar-se à família é dedicar-se ao plano de Deus. Quando nós nos esmeramos para tratar bem, para educar nossos filhos, para providenciar para eles aquilo que precisa, e sobretudo para ensinar e transmitir as coisas de Deus, para dar um exemplo, para pregar o Evangelho, para ensinar as Escrituras. Quando nós dedicamos tempo a isso, nós não estamos desperdiçando nosso tempo. Dedicar-se à família, dedicar-se ao plano de Deus. Agora você precisa entender esse dedicar-se. Dedicar-se aqui, eu quero dizer, não é você se esforçar para oferecer à sua família aquilo que o mundo diz que a sua família precisa. Não é isso. E às vezes nós somos levados pela mentalidade não das Escrituras, mas dos tempos de nossa época. Dedicar-se à família não é apresentar à sua família os padrões e os melhores princípios do mundo. A gente sabe que tem coisas do mundo que são muito ruins, né? A gente fala assim, não, eu quero dar à minha família as oportunidades e conduzir a ela oportunidades, né, dentro das melhores coisas que o mundo pode oferecer. Isso também não é dedicar-se à família adequadamente. A dedicação aqui envolve, sobretudo, levar os nossos familiares a Deus, a encontrarem a sua fé pessoal, o seu arrependimento pessoal, pensando nos filhos, o seu próprio compromisso com Deus, o amor à sua palavra, a fornecer ensino, estrutura, base, conhecimento, fundamento na palavra, vivência para o cônjuge dentro das coisas de Deus. É isso que é dedicar-se à família. Para que a família tenha esse papel importante no plano de Deus. Esse texto também ensina para nós a importância da verdadeira amizade ou da lealdade com o povo de Deus. Nós estudamos aí no capítulo 1 que a narrativa bíblica fala ou demonstra claramente uma conversão maravilhosa de Ruth. Enquanto que voltar para a sua terra representava voltar aos seus deuses, o que Orfa fez, Noemi rejeitou e disse, o meu Deus é o teu Deus, o teu povo é o meu povo. Uma mulher converteu-se verdadeiramente a Deus. Mas a Bíblia descreve mais. Aqui no capítulo 4, nós temos o valor da verdadeira amizade expresso aqui, testemunhado, nessa frase que as mulheres disseram. O texto diz aí que o ensino, ele é expresso nessa observação do valor de Ruth. O texto diz que ela ama a Noemi. E o texto diz assim, as mulheres falaram, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que coisa impressionante. A nora se torna alguém tão importante que é reconhecido como melhor que 7 filhos. Por que 7 filhos aqui? Porque dentro, né, do mundo, do contexto bíblico, número 7, o mundo da perfeição, quando Deus completou a criação. A ideia aqui é que é melhor do que ter uma família constituída assim com esse número perfeito de 7. Ruth, pela sua dedicação, pelo seu amor a Noemi, pela sua lealdade a Noemi, mostrou-se melhor até do que se ela tivesse outros filhos a mais do que os 2 que ela teve. E o que Ruth foi para Noemi? Ela foi amiga. Ela foi leal. Ela amou e procurou o bem da sua sogra. Ela se dispôs a trabalhar para sustentar a sua sogra. Ela foi companhia quando sua sogra estava sozinha, desamparada. Ela foi amiga. Ela foi leal. E essa é uma coisa tão bonita na Escritura, a gente pensa muito pouco nisso, mas a Bíblia assim, nos dá alguns testemunhos claros, irmãos, de que o elo que unirá a todos nós na eternidade será esse amor. Esse tipo de amor dedicado, leal para com o próximo. Amizade. Esse ato de Ruth comunica o mais alto grau de amor ao próximo. Ela acompanha sua sogra, sem perspectivas aparentemente, mas assim, para estar com ela, se dedica ao cuidado. Deixe-me ler para vocês algumas coisas na Bíblia, você pode acompanhar aí.
Mas a Escritura Sagrada, por exemplo, fala assim, Salmo 122:8, por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. É interessante isso aqui. A Bíblia está ressaltando aqui o amor. Mas que amor? O amor de irmãos. Mas que é também o amor de amigos. A ideia é que o amor que há entre o povo de Deus, esse amor fraternal, na verdade é um amor de amigos. É uma amizade duradoura, é uma lealdade mútua entre o povo de Deus. Lealdade esta e amizade esta que é testemunhada e vista ali na vida e na dedicação de Ruth a Noemi. Olha, ela te ama e ela te é melhor que 7 filhos. A Bíblia fala muito a respeito disso. Por exemplo, Provérbios diz assim, todo tempo ama um amigo e na angústia se faz o irmão. A Bíblia reconhece que esse amor ele supera as questões dos laços físicos, sanguíneos. Existem pessoas que se tornam tão especiais na nossa vida que se tornam mais que familiares. E é um elo desse que constitui a união do povo de Deus agora, já, e no porvir para sempre. Salmo 128, nós lemos aí, irmãos e amigos. Provérbios 8:24 diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que o irmão. Existe uma amizade, aquela amizade pura e verdadeira, que torna-se o relacionamento profundamente especial. Provérbios 27:17 diz assim, com ferro se afia, assim um homem é o seu amigo. Está falando desse relacionamento onde há troca entre duas pessoas, que tem um elo, que é o elo do amor ao próximo, de uma amizade mútua. Como que isso é benéfico um para o outro, como ferro com ferro se afia. Então, irmãos, é a amizade, esse amor leal com o próximo, que será o nosso elo pela eternidade. Com Deus, com Cristo e uns com os outros. Você se lembra? Aí em 2 Crônicas 20, eu coloquei aí, a Escritura fala do relacionamento de Deus com Abraão nesses termos. Diz assim, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. O relacionamento de Deus com Abraão é descrito bem nesses termos. O amigo de Deus. Tiago vai citar isso de novo na sua epístola, no capítulo 2. Olha o que Jesus disse aqui. Lucas 12, o Senhor Jesus Cristo dá uma instrução muito solene aos seus discípulos. Sabe aquela instrução assim, que visa o bem máximo de uma pessoa? Pois é o que Jesus estava fazendo aqui aos seus discípulos. Lucas 12:4, Jesus disse a eles assim, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Como é que o Senhor via a sua relação com seus discípulos ali naquele momento? Como uma relação de amizade, de dedicação, de amor ao próximo, um amor profundo e dedicado. Em João 11, o Senhor Jesus fala de Lázaro, também uma família, onde claramente no Evangelho se manifesta ali um afeto profundo do Senhor Jesus Cristo com aquela família. Marta, Maria e Lázaro. Em João 11, a Bíblia escreve assim, isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Isso é muito bonito na Escritura. O Senhor Jesus Cristo tinha pessoas que ele considerava seus amigos. Em Lucas 16, o Senhor Jesus Cristo dá mais um daqueles conselhos assim, cruciais, importantíssimos para a vida espiritual, para a realidade espiritual de pessoas a quem você ama profundamente e quer o bem mais profundo. Jesus disse a eles assim, e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, né? Quer dizer que não que elas são riquezas provindas de atos, né, de ações pecaminosas. A ideia aqui de origem iníqua é que são riquezas desse mundo ímpio. Tem uma tradução da Bíblia que, inclusive, traduz dessa maneira, mais ou menos assim. Jesus então diz assim, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. O que Jesus está aqui ensinando é o seguinte, olha, cuidado,
use bem os recursos que Deus vai te dar nesse mundo. Sabe as riquezas aqui desse mundo ímpio? Pois é, isso tudo fica aqui. Então use isso para você construir assim, amigos, para você fazer com que o bem chegue a pessoas que poderão receber o Evangelho e te recebam lá nos tabernáculos eternos. Faça amigos, que você tenha amizades, que você tenha pessoas lá que tenham um amor dedicado a você, uma gratidão por causa dessa dedicação sua em procurar promover o bem dessas pessoas aqui nesse mundo, em tempos de dificuldade, em condições adversas. Busque amigos, e amigos que você possa desfrutar até na eternidade. Olha que visão. Em João 15, o Senhor Jesus Cristo disse assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E é isso que Jesus fez. É esse amor tão dedicado como a gente vê e impressiona na pessoa de Ruth, serva de Deus. Por sua amiga, serva de Deus, Noemi. Nós vemos a expressão máxima disso na pessoa de Cristo, que veio para dar a vida por nós, seus amigos. Ele veio para se entregar, para ganhar para nós o maior bem possível, a nossa salvação. E esse relacionamento, ele precisa se tornar reconhecido, experimentado e concreto na realidade da igreja. Sabe como que João trata a igreja? Nesses termos. Olha 3 João, versículo 15. João escreve assim: a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. E os amigos aqui está se referindo aos demais crentes. E é esse o tipo de relacionamento que a Bíblia propõe como o elo que liga-nos. Nós falamos muito do amor fraternal. Mas o que é isso na prática? Na prática, a nossa dedicação extrema pelo bem mútuo uns dos outros. E isso deve se realizar e ser experimentado dentro da realidade da igreja do povo de Deus. Assim como Ruth se apegou a Noemi, quando conheceu a Deus de verdade e viu ela como seu verdadeiro povo. E disse: eu não te abandono. Aonde você for, eu vou. O teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. E isso é a expressão que nós devemos encontrar uns nos outros na igreja. A verdadeira amizade. Mas esse texto ensina para nós também a providência generosa de Deus. Eu não vou falar muito sobre providência aqui, eu tratei disso na última mensagem extensamente, mas o livro de Ruth ensina que Deus é o Deus da providência. Ele é o Deus que está governando, sustentando e agindo junto ao longo da história, junto com as ações humanas. Deus está tratando de conduzir e promover a sua vontade nesse mundo. E ele faz isso o tempo todo, fez isso na história de Noemi, na história de Ruth. Ele é o Deus da providência e ele faz isso na nossa história. E o livro de Ruth testemunha essa providência, e eu agora chamo ela de generosa aqui, quando nós vemos as mulheres reconhecendo mais uma vez a condução e o governo de Deus, conduzindo a vida de Noemi. Versículo 4, versículo 14 do capítulo 4, nós lemos assim: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não te deixou hoje. E aí continua aí falando o que Deus fez por ela. Mas se você lembrar, o livro de Ruth o tempo todo testemunha, no capítulo 1, que Deus trouxe fome a Belém e aquela família teve que mudar-se para Moab. Deus fez isso, na sua providência, seu governo. O livro testemunha, então, que Deus trouxe-os de volta, dando o pão a Belém. Ruth fica sabendo que o Senhor tinha novamente dado sustento, abençoado Belém, e ela decide voltar para sua terra. O texto diz claramente que Ruth entende que a morte do seu marido e dos seus filhos foi a vontade de Deus. Deus conduziu as coisas providencialmente dessa maneira. E agora, então, o texto está mostrando que elas reconhecem que Deus está dando um herdeiro para a família de Ruth, para a família de Noemi. Seja bendito o Senhor que não te deixou hoje. Por que não deixou? Porque através de Ruth ela recebeu ali um neto que seria herdeiro da sua família.
Então, o que nós temos aqui claramente é o livro testemunhando algo que a Bíblia testemunha em vários outros lugares, né? Como Jó diz, né? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus na sua providência está conduzindo todas as coisas da nossa vida. As coisas que são adversidades, que nos parecem ruins, mas também aquelas coisas que são a bondade do Senhor. Ele é o Deus da providência. E aqui na vida de Noemi, ela foi do vazio, do luto, ao preenchimento por uma nova vida. Uma criança que lhe nasceu. Olha que coisa bonita. A Bíblia diz que quando ela chega em Belém, ela diz assim, me chamem agora de Mara, porque a amargura tem tomado conta da minha vida, como Deus a tem conduzido. E a vida dela foi das lágrimas e da amargura à alegria. Todas essas coisas aconteceram sobre o governo, sobre a condução de Deus. Nós vimos semana passada, para Ele não há casos. Para nosso Deus não há casualidade. Aquela aparente incerteza e insegurança de Ruth voltando com Noemi para Israel, para Belém, foi revelada, na verdade, como um caminho seguro e certo nos planos de Deus, tanto para a bênção de Ruth quanto para a de Noemi. Providência generosa, Senhor. Deus foi generoso com Noemi. E é isso que a Bíblia testifica. Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Deus na sua condução. Ele trabalha e conduz todas as coisas para o bem dos que amam Ele. Nosso Deus é um Deus de providência. E de providência generosa para o seu povo. Mesmo adversidades, mesmo tristezas, nosso Deus não perdeu o seu governo sobre a nossa vida. E Ele está conduzindo para o bom propósito. A gente precisa crer nisso. O livro de Ruth ensina também aqui a redenção em curso. O livro de Ruth testemunha aí a redenção, né, no curso da história. Se a gente olhar em Gênesis 3,15, nós lemos que foi profetizado que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E nós temos aqui em Ruth a mulher gerando um descendente, que será o descendente daquele que esmaga a cabeça da serpente. Então o que o livro está testemunhando para nós é que aquilo que Deus profetizou, aquela redenção anunciada, ela estava em curso, mesmo que tenha se passado séculos. Deus não abandonou o seu plano, mas Ele o estava conduzindo através da vida comum e ordinária de famílias em Israel, mesmo em tempo de dificuldades. A redenção está em curso. Em Gênesis 49, quando Jacó abençoa seus filhos, Jacó anuncia ali, assim sobre Judá, que é, né, o pai dessa família, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Uma profecia que Judá fez do reino, né, sobre Israel através de um descendente em Judá, que cumpriu-se em Davi e cumpriu-se cabalmente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Descendente de Davi, descendente de Boaz, descendente de Judá. Então, esse livro testemunha para nós que está em curso o plano redentor que envolve até mesmo Cristo e sua obra. É isso que estava acontecendo ali naquela época da história. Toda a história, irmãos, precisa ser vista sob essa ótica. E um dia, ela será vista assim. Essa é a ótica correta, é a ótica real. Hoje se fala tanto de narrativas, né? Essa é a narrativa, né, de tal ideologia, essa é a narrativa de outra ideologia. Isso aqui é uma narrativa que estão contando no jornal, é uma versão, né, de uma história. Mas sabe, a verdadeira narrativa é a narrativa da redenção. Deus está no mundo, ao longo de toda a história, resgatando um povo escolhido por Ele desde toda a eternidade. E Ele está exaltando o seu nome na vida desse povo e até através da vida dos adversários que se levantam contra esse povo. É isso que está em curso, a história da redenção. E a gente precisa entender a nossa vida dentro desse plano. O apóstolo Paulo entendia assim a vida dentro do plano. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, é impressionante. Paulo está preso e ele escreve dando graças a Deus, comunicando àquela igreja que
a prisão dele estava contribuindo para que a redenção avançasse, o plano de Deus avançasse com a redenção. Porque através da presença dele naquele contexto de prisão, pessoas que ele não imaginava alcançar estavam sendo alcançadas. A gente precisa de entender a nossa vida à luz disso. A Bíblia está apresentando aqui a vida de Noemi e de Ruth à luz disso, do plano redentor de Deus. No fim das contas, Deus estava usando essas vidas para trazer Davi ao mundo e depois de Davi, dessa linhagem, trazer Jesus ao mundo. E a nossa vida não fica fora desse plano. Esse texto também ensina para nós, ou nos aponta para Cristo, o nosso resgatador. Havia ali a necessidade de Noemi e de Ruth de serem resgatadas, redimidas, para que tivessem, né, o nome da família mantido. E existe uma realidade na Escritura Sagrada onde nós precisamos ser resgatados do nosso pecado, ganhar um nome em Cristo. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. O Evangelho é muito claro. O apóstolo Paulo pregava um Evangelho que anunciava, por exemplo, assim, 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Assim como Boaz foi um resgatador, Cristo é nosso resgatador. E esse é o testemunho que tem que ser anunciado em tempo oportuno, ou seja, hoje, quando Cristo não volta. Só há salvação da nossa condição decaída, só há resgate dos nossos pecados através de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo e ele veio como noivo para a sua igreja, lembra disso? Boaz foi um noivo, resgatador de Ruth. Jesus Cristo veio como noivo para resgatar a sua igreja. Efésios 5, nós temos aquele texto onde o apóstolo Paulo diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja é vista como noivo de Cristo. Ele vem para resgatar os que creem nele, os que são sua igreja. Não há outro caminho, não há outro resgatador, não há outra possibilidade de salvação dos pecados. É Cristo. Eu queria terminar com uma última observação. Às vezes as pessoas se envergonham daquilo que é comum e simples. Às vezes as pessoas se envergonham daquilo que é tido como tradicional, pensando que na igreja, quantas pessoas às vezes fazem uma demanda, não, precisa mudar algumas coisas na igreja, contextualizar e atualizar algumas coisas, etc. Nós estamos tradicionais demais. Às vezes se envergonham do evangelho tradicional bíblico pregado. Precisamos de mudar um pouco a mensagem, trazer elementos novos. Mais pessoas virão para o... Às vezes pessoas se envergonham do que é ordinário, do que é correto, do que faz parte da ordem do dia, do que é comum. Irmãos, não se envergonhem da igreja, não se envergonhem do evangelho, não se envergonhem do culto, das músicas tradicionais, das doutrinas cantadas, enfatizadas, trazidas à reflexão pelas músicas. Não se envergonhem de Cristo, do seu povo e de sua família fiel. Porque quando nós olhamos para a Escritura, Deus faz a sua obra através das coisas ordinárias, comumente. Nosso Deus, Ele é extraordinário em usar pessoas simples e comuns, e coisas simples e comuns, cotidianas, tradicionais, para exaltar o Senhor e para levar a sua mensagem adiante. Se você fizer uma pesquisa na Escritura Sagrada, a verdadeira mensagem de Deus, ela sempre foi mantida pelas pessoas simples, fiéis, pelas pessoas simples, comuns e fiéis ao Senhor. Sempre foi assim. Estuda a história de Israel, os desvios dos reis, os reis que foram fiéis foram os que foram simples e apegados à palavra do Senhor. E fizeram o simples que a Escritura Sagrada traz.
Deus nos abençoe nisso. Vamos ficar de pé.